Você conhece o quadro, o cavaleiro impecável, de armadura brilhante, o lanceiro destemido que crava sua espada na garganta de um dragão terrível. Essa é a imagem de São Jorge, o santo guerreiro, o protetor de milhões de brasileiros. Mas eu tenho uma pergunta explosiva para você que talvez nunca tenha sido respondida. E se eu te disser que esse dragão nunca existiu, e mais? E se eu te contar que a própria Igreja Católica, por um período, duvidou da existência do seu herói mais famoso? Isso mesmo. Por décadas, a figura de São Jorge foi mergulhada em um mistério histórico tão denso quanto a névoa da Capadócia. O santo guerreiro foi praticamente banido do calendário litúrgico universal. Por quê? Porque ele era um herói com poucas provas e muitas lendas. Mas pare agora. Este vídeo não é sobre desmistificar São Jorge. É sobre revelar a verdade debaixo da lenda. Esqueça por um momento o dragão, a donzela e o cavalo branco. O homem que você está prestes a conhecer é muito mais impactante, muito mais poderoso do que qualquer lenda pode descrever. Ele não era um cavaleiro medieval. Era um tribuno militar romano, com sangue nobre na veia, dinheiro, poder e um futuro garantido ao lado do homem mais temido do mundo, o imperador Diocleciano. Ele não enfrentou um monstro mitológico. Ele enfrentou a máquina de guerra mais cruel e sanguinária que já existiu. O Império Romano, em sua fase de maior perseguição aos cristãos. Esta é a verdade chocante sobre São Jorge. A história do soldado que tinha tudo para ser um imperador, mas escolheu desafiar o poder por amor a uma fé. Fique até o final, pois o nível de tortura que ele suportou é inacreditável, e a prova histórica que confirma seu martírio é a chave para entender por que ele é o verdadeiro santo guerreiro. Para entender o tamanho do sacrifício, precisamos entender a posição de São Jorge. Ele não era um soldado qualquer. Ele era elite, poderoso e extremamente rico. Nosso herói nasce por volta do ano 275 DC, código, em uma região hoje conhecida como Capadócia, na atual Turquia, uma área estratégica do Império. O nome dele, Jorgeis. Seus pais, Gerôncio e Policronia, eram cristãos. Mas mais importante que isso, eram de linhagem nobre. Quando criança, após a morte do pai, ele se muda com a mãe para a terra dela, Palestina, especificamente em Lida atual Lod, em Israel. E é aqui que a carreira dele decola. Ele era atlético, inteligente e tinha a ambição de um verdadeiro romano. Aos 17 anos, ele se alista no exército imperial, e a subida dele foi meteórica. Não demorou para que Jorgeis fosse notado. Sua coragem, sua disciplina e sua capacidade de liderança o destacaram rapidamente. Ele começou como guarda pessoal e logo alcançou o posto de tribuno militar. Pense nisso. Um tribuno não era um mero comandante. Era um oficial de alta patente. Um conselheiro, alguém que tinha acesso livre ao inner circle do poder. E quem estava no ápice desse poder? O imperador Diocleciano. Sim, o homem que se tornaria o maior algoz dos cristãos, o déspota que tentou apagar a fé da face da terra, era o chefe direto de São Jorge. O tribuno Jorge estava na corte imperial em Nicomédia, no epicentro do poder romano. Ele vestia a farda de prestígio. Ele comia à mesa do imperador. Ele tinha riquezas e o respeito dos seus pares. Ele tinha o mundo em suas mãos. Ele poderia ter seguido a carreira, se tornado um governador, um senador, talvez até um futuro imperador. Era um caminho pavimentado com ouro e glória. Mas havia um segredo que ele guardava. Um segredo que faria com que todo esse império desmoronasse sobre sua cabeça. E esse segredo não era sua fé, mas a escolha de viver essa fé. Transição para o próximo bloco. Aumentando o suspense, o ano era 303D. Código, e as nuvens de sangue estavam se formando sobre o Império. Diocleciano, o padrinho e protetor de São Jorge, estava prestes a assinar um documento macabro. Um edito que exigiria a apostasia total de todos os cristãos, sob pena de morte atroz. São Jorge estava lá, no palácio, vendo a sentença ser escrita contra o seu povo. Ele tinha a chance de ficar calado, de negar sua fé e salvar sua vida. Mas o soldado de Cristo estava prestes a dar o maior passo de rebeldia da história. Ele não hesitou. Fique comigo, porque a partir de agora, a história vira caos. A grande revelação sobre as torturas e a resistência sobrenatural de São Jorge será contada nos blocos finais. Não saia. O ano é 303D. Código, a capital imperial é Nicomédia. E o império está em festa, mas é uma festa macabra. Diocleciano, o padrinho político de Jorge, acredita que o cristianismo é uma doença que está corroendo as fundações de Roma. Ele culpa os cristãos por qualquer revés, de terremotos a derrotas militares. E então, ele assina o que a história chamaria de o Grande Edito. 4 decretos que, na prática, eram uma sentença de morte para a fé cristã. O primeiro edito era brutal. Todos os livros e objetos sagrados
deveriam ser queimados publicamente. Todas as igrejas deveriam ser demolidas. E, o mais aterrorizante para Gorgias, o tribuno, todos os cristãos que ocupassem cargos públicos ou militares perderiam seus privilégios, suas terras e seriam reduzidos à escravidão. Imaginem a cena. São Jorge, o homem de alta patente, nobre, rico, está ali, no palácio, vendo a sentença de sua família espiritual ser decretada. Ele era uma testemunha ocular do nascimento da mais terrível perseguição já vista. Ele tinha uma escolha: silêncio covarde ou protesto público. Jorge tinha muito a perder: sua posição de tribuno, sua riqueza em terras, sua honra militar. Bastava queimar uma pitada de incenso a Júpiter e tudo estaria resolvido. Mas o fogo da fé que ardia nele era maior que o fogo do sacrifício pagão, e a ação dele foi monumentalmente ousada. Diz a tradição que, ao saber do edito, São Jorge não apenas se recusou a cumprir, mas fez algo que ninguém esperava. Ele se despiu de sua farda militar, destruiu os decretos afixados publicamente. Algumas fontes dizem que ele rasgou a cópia do edito na praça e declarou em voz alta e estrondosa sua fé. Ele abriu mão de tudo para salvar sua alma, um ato de desobediência civil que ecoaria pelos séculos. Diocleciano, o imperador, ficou possuído de fúria. Ele amava Gorgias, o admirava, o tinha como um filho em potencial. Mas aquele ato era traição máxima. Não era só a fé, era o desafio à autoridade imperial no momento mais sensível. A partir daqui, Gorgias deixa de ser tribuno para se tornar o prisioneiro mais importante do império. Mas antes de avançarmos para o confronto direto e as torturas inacreditáveis, eu preciso de um favor. Se você está gostando deste mergulho na história real do Santo Guerreiro, mostre seu apoio. Curta o vídeo agora, comente a hashtag #SaoJorgeGuerreiro e inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo desta jornada épica. O palco estava montado. O soldado estava nu, diante do imperador que o havia criado. O confronto final estava prestes a começar. O grito de Gorgias ecoou por Nicomédia. Ele, que era o filho pródigo do império, o tribuno condecorado, agora era um traidor, sob a visão de Diocleciano. O imperador, famoso por sua astúcia e sua falta de piedade, não podia simplesmente ignorar um desafio dessa magnitude, vindo de um homem de sua própria corte. O confronto não foi rápido, foi meticuloso e cruel. São Jorge foi levado para o tribunal, não para ser julgado, mas para ser humilhado e persuadido. Diocleciano usou todas as táticas. Primeiro, a tentativa de resgate. Gorgias ele deve ter dito, com a voz carregada de decepção: pense na sua juventude, no seu posto, na sua riqueza. Pense em como eu o favoreci. Você deve ter enlouquecido. Sacrifique aos deuses e salve-se. O imperador tentou o suborno, a lógica e a intimidação. Ele prometeu-lhe poderes maiores, terras ainda mais vastas, e um perdão completo se ele voltasse atrás. Se ele apenas apostasse, se ele dissesse que a fé era um erro juvenil. Mas São Jorge, o soldado de Cristo, estava inabalável. Ele respondeu com uma eloquência que deixou o tribunal em choque. Ele refutou a adoração aos ídolos, declarou a supremacia do Deus cristão e condenou a crueldade do edito. Ele era um homem que tinha perdido tudo, e por isso, não tinha mais medo de nada. A resposta de Jorge não foi apenas teológica, foi um desafio político direto ao status quo. Ele estava dizendo: o seu poder, imperador, é temporário e vão. O poder da minha fé é eterno. O desespero de Diocleciano se transformou em ódio frio. Ele viu que o homem que ele havia levado era agora a maior ameaça à sua autoridade. A traição era imperdoável. A sentença foi imediata: degradação e tortura. São Jorge foi despojado de suas vestes, seus títulos e suas posses. O nobre virou plebeu, o tribuno virou prisioneiro, e o que se seguiu não foi uma punição, foi um espetáculo de sadismo. Diocleciano precisava provar a todos que a fé cristã podia ser quebrada. Ele estava prestes a iniciar um festival de horrores que duraria dias, talvez semanas. Um teste de resistência que separaria o homem comum do verdadeiro mártir. Um teste que só pode ser explicado como um milagre de perseverança divina. O soldado estava prestes a entrar na arena de dor e provar que ele não era apenas uma lenda, mas o Athlete Christi, o atleta de Cristo, que desafiou a própria morte. O fracasso em persuadir Gorgias levou Diocleciano ao delírio. Ele precisava de uma execução exemplar. Mas o que ele criou foi um espetáculo de resistência. A intenção era aniquilar a fé, mas o resultado foi o nascimento de um mito, baseado em fatos históricos de martírio brutal. O primeiro castigo foi a roda de lâminas. Imagine, um cilindro de madeira equipado com facas e espinhos afiados, desenhado para rasgar e triturar o corpo. São Jorge foi jogado ali, e o que deveria ser o fim em minutos, se transformou em puro testemunho.
As narrativas mais antigas do martírio, menos as chamadas paixões, relatam que o corpo de São Jorge foi dilacerado, mas ele não morreu. Mais do que isso, ele foi curado por uma luz milagrosa que desceu do céu, deixando seus algozes petrificados. Ele se levantou, vivo e inteiro, sob o olhar incrédulo do imperador. Diocleciano, o mestre da razão e da guerra, recorreu então à bruxaria. Ele convocou Atoneichus, seu feiticeiro pessoal, o mestre dos venenos e encantamentos, para criar uma poção que pudesse, se não matá-lo, ao menos destruir sua mente. A taça foi oferecida a São Jorge, contendo o veneno mais letal do império. O soldado de Cristo não hesitou. Ele tomou a poça e riu. O veneno não surtiu nenhum efeito. Ele continuou a pregar. O feiticeiro Atoneichus, testemunhando a falha de sua própria magia contra a fé, caiu de joelhos e se converteu naquele exato instante. Mas a crueldade não tinha fim. Seguiu-se o suplício da cal viva, onde ele foi forçado a ficar imerso em um buraco cheio de cal e chumbo derretido. Depois ele foi açoitado, acorrentado e atirado a uma fornalha de fogo. Dia após dia, tortura após tortura, São Jorge resistia. O que estamos vendo aqui não é apenas um homem, é um símbolo. Ele provou que a força da convicção era maior do que a força de todo o exército romano. A resistência inacreditável de São Jorge se tornou o maior evento de relações públicas para o cristianismo na época. Cada sessão de tortura que falhava em matá-lo convertia mais um espectador. São Jorge estava semeando a fé com o seu próprio sangue, e seu maior público estava no lugar que menos esperávamos. Dentro do palácio, uma figura de imenso poder e influência observava o drama. Ela viu a lealdade, a dor e a vitória do tribuno. E ela estava prestes a tomar uma decisão que selaria não apenas o destino de Jorge, mas o seu próprio destino mortal. As torturas falharam. São Jorge não estava sendo quebrado. Ele estava se transformando em uma fornalha de fé. O próprio imperador, Diocleciano, estava perdendo a batalha de propaganda. Seus castigos não estavam intimidando, estavam inspirando. O maior golpe contra o imperador não veio do povo, mas de dentro de sua própria casa. Havia uma figura poderosa na corte que observava o suplício de Georgeis, a própria esposa do imperador, a imperatriz Alexandra. Vendo a resistência sobre-humana, a coragem inabalável e a alegria com que São Jorge enfrentava a morte, Alexandra teve um despertar espiritual. Ela não podia mais negar o poder do Deus que tornava aquele homem invencível. Em um ato de ousadia monumental, a imperatriz Alexandra se levantou publicamente na corte, no meio do julgamento, e declarou sua fé em Cristo. Ela repreendeu o marido, Diocleciano, por sua crueldade, e abraçou o cristianismo. Para Diocleciano, essa foi a traição final. A rebeldia em seu próprio lar, causada pelo exemplo de São Jorge, era inaceitável. Seu plano de aniquilar a fé havia explodido em sua face, convertendo sua própria esposa e seu melhor tribuno. A história de Alexandra é frequentemente contada junto à de Jorge, mostrando o poder de seu testemunho. Não havia mais nada a fazer. A máquina de tortura havia falhado. São Jorge era inquebrável. Diocleciano sabia que, enquanto o tribuno vivesse, ele seria um farol de esperança e rebeldia. A sentença final foi decretada: a decapitação. No dia 23 de abril de 303 d. Código, na cidade de Nicomédia, São Jorge caminhou para o local de sua execução. Ele não foi como um derrotado, mas como um triunfador. Ele se ajoelhou, fez sua última oração, e seu martírio foi consumado. Seu corpo, porém, não permaneceu em Nicomédia. Ele foi levado para a cidade de Lida, na Palestina, onde foi sepultado, e mais tarde, honrado com uma grande basílica construída em seu nome. A sepultura de São Jorge se tornaria um dos locais de peregrinação mais venerados do Oriente. O soldado morreu, mas o símbolo nasceu. O que a história de São Jorge nos revela, além das lendas de dragões, revela a verdade crua e poderosa de um homem que tinha poder e riqueza ilimitados, mas os trocou pela liberdade da sua consciência. Ele foi um mártir real, tão influente que sua história foi imortalizada por gregos, cruzados e, séculos depois, por milhões de brasileiros que o invocam nas horas de maior aperto. Seu túmulo em Lida é uma prova física de sua existência e culto precoce. E se você ainda duvida, lembre-se, a igreja, embora tenha questionado a lenda, jamais questionou o martírio. O que foi retirado do calendário litúrgico foi o excesso de folclore, mas o soldado de Cristo, o mártir de 23 de abril, permanece firme. Ele é o verdadeiro guerreiro que provou que não há dragão mais feroz do que a tirania, e não há armadura mais forte do que a fé. Ele não usou sua lança contra uma criatura mitológica, mas contra o medo e a apostasia que ameaçavam destruir o seu povo. São Jorge é a prova viva de que a jornada do herói é, na verdade, a jornada da renúncia.
E agora eu pergunto a você que ficou até o final para desvendar esta verdade histórica. Esta versão do soldado romano te inspirou mais do que a lenda do dragão? Deixe sua resposta nos comentários com a hashtag #VerdadezaHoje. Eu quero ver uma verdadeira tempestade de opiniões aqui embaixo. Curta este vídeo se ele te trouxe uma nova visão. E claro, inscreva-se e ative o sininho para não perder a próxima história. A história de São Jorge nos mostrou um guerreiro que desceu do alto escalão do império, mas a próxima história nos levará a um homem de origem humilde, um pescador rústico, que com apenas um barco e uma rede, se tornou a pedra angular da igreja. Você conhece a história do pescador que negou o mestre por 3 vezes, mas depois carregou a chave do reino dos céus? Estamos falando de São Pedro, o primeiro Papa. Na próxima semana, vamos mergulhar nos segredos do Vaticano e na vida real de Simão Pedro, o homem que teve que afundar na dúvida para poder caminhar sobre a água da fé. A próxima revelação vai tremer os pilares de Roma. Fique ligado!